Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Espero, inclusive, que todos estejam ainda acompanhando essa nossa peregrinação diária pelas Escrituras, com o único e exclusivo intuito, meu irmão e minha irmã, de mostrar, ensinar tudo aquilo que aconteceu, que antecedeu o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Portanto, nós continuaremos peregrinando, caminhando por todo o Antigo Testamento, vendo e lendo, relembrando algumas histórias que falam muito a respeito dos alicerces e dos pilares que foram, na medida do tempo, sendo construídos por Deus para que o seu Filho pudesse vir ao mundo e salvar o seu povo dos seus pecados. Eu quero continuar então com vocês a minha peregrinação. Nós, no episódio de ontem, no 10º dia da peregrinação, nós chegamos até o livro de Josué, mas eu não posso deixar de fazer um registro que deixei de fazer do livro de Josué quanto à prostituta Raabe. Ela foi uma pessoa importantíssima no sentido de ajudar o exército de Israel a invadir o exército ou aqueles que Josué estava ali formando como um futuro exército de Israel a invadir aquela que era a cidade mais fortificada da Terra Prometida, ali de Canaã, que era Jericó. Ela então presta um grande auxílio aos espias que haviam se infiltrado naquela cidade para observar como funcionava o sistema de segurança, e Raabe foi de grande auxílio, sendo inclusive recompensada por Josué, no sentido de que quando Jericó foi destruída, ela e sua casa foram poupados. E Raabe, ela é uma que faz parte da ascendência ou da família de Jesus Cristo. Ela está incluída lá em Mateus capítulo 1, na árvore genealógica da família do Senhor Jesus, e nós vamos ver daqui a alguns episódios a importância desta mulher para a família de Jesus Cristo e para o futuro nascimento do nosso Salvador. Saímos então, meus irmãos, do livro de Josué, daquele contexto em que o povo já se encontrava na idolatria, desobedecendo a Deus, fazendo o que era mal diante do Senhor. E entramos então no livro conhecido como livro de Juízes, e então já com a terra toda distribuída, com as famílias ou as tribos já assentadas, cada uma com a posse do seu quinhão, da sua porção de terra, nós vamos ver ali então o estabelecimento dessa nação em toda a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão e agora estava cumprindo sua promessa para os seus descendentes. Vamos ver então porque o povo, em que pese todo o discurso de Josué, no capítulo 24 do seu livro, no sentido de exortar o povo, de corrigir o povo, de tentar trazer o povo para uma obediência ao Senhor, para um serviço ao Senhor, para glorificar e honrar o nome do Senhor, nós vamos ver o povo respondendo ainda no capítulo 24 de Josué, dizendo que eles deixariam de lado os seus ídolos, deixariam de lado os seus balaíns, os seus astarotes, os seus moloques, e serviriam ao Senhor. Mas quando entramos no livro de Juízes, o autor do livro de Juízes, ele já nos informa que aquele povo era uma nova geração e eles haviam se esquecido das bênçãos de Deus, haviam se esquecido de tudo que Deus houvera feito lá no Egito, na libertação do povo. Eles já não reconheciam mais os personagens históricos importantes na sua história, e assim então esse povo, já misturado com todos aqueles povos de Canaã, pois eles não cumpriram a ordem de Deus de executar, de ceifar a vida de todo aquele povo, pelo contrário, se misturaram com aquele povo e entregaram seus filhos em casamento às filhas dos cananeus e assim por diante.
escravizando inclusive grande parte dos cananeus, eles então foram ali dominados, foram ali alcançados pelo paganismo, pelos ídolos daqueles povos que estavam ali na terra de Canaã, agora conquistada pelas tribos, conquistada por Israel, conquistada pela nação de Deus. E eles continuam então, o cenário já no início do livro de Juízes nos mostra que esse povo continuava a pecar, continuava a servir a ídolos, e no livro de Juízes o que Deus vai fazer esse povo, ao pecar contra o Senhor, ao desobedecer a Deus, eles eram então, Deus enviava inimigos, Deus suscitava inimigos para eles, e eles então eram ali perturbados por esses adversários tomavam posse de partes das suas terras, e isso trazia grande desespero, medo, terror a esse povo, ao povo de Deus. E quando o povo clamava, quando o povo se voltava para Deus, Deus então do meio deles levantava um juiz, um que seria aquele que julgaria o povo no sentido de trazer a mensagem de Deus para o povo, mas também de libertar o povo das mãos dos seus adversários. Então vemos, dentro de todo o contexto do livro de Juízes, nós vamos então ver o povo pecando, vamos ver o povo clamando a Deus, se voltando para Deus porque está com medo e sendo ali perturbado por seus inimigos. Vamos ver Deus respondendo às suas orações, levantando um juiz, esse juiz dando libertação, eles passando por um ciclo, por um período de anos de paz, sem perturbação alguma de qualquer dos seus inimigos, e aí então o povo volta a fazer aquilo que era mal diante do Senhor, e com isso volta todo um ciclo de idolatria, orações a Deus, levantar de um juiz, o julgamento das outras nações, com esse juiz libertando Israel dos seus inimigos, dos seus adversários, um período de paz, e logo depois o povo voltava a fazer o que era mal diante do Senhor. Esse, portanto, é o ciclo do livro de Juízes, é tudo isso que acontece ali, e Deus, na medida da sua misericórdia, na medida da sua bondade, na medida do seu amor para com o seu povo, Deus vai agindo com graça e vai dando libertação ao seu povo, mas ao mesmo tempo ele vai também avisando ao povo que o povo deve adorar a ele, somente a ele. E ele então continua a construir nesse povo pecador, nesse povo idólatra, nesse povo rebelde, Deus, por seus mistérios, ele continua a construir toda a base familiar, todo o alicerce familiar, para que o seu filho viesse de uma linhagem, viesse de uma família e nascesse ali um judeu, no contexto da Jerusalém do século I, ali já do Novo Testamento, a partir do nascimento de Cristo, uma Jerusalém dominada pelo Império Romano, uma Jerusalém que agora ela havia sido conquistada por Roma e vivia debaixo de uma certa escravidão, de uma certa dependência até do governo romano. E Jesus Cristo vai nascer nesse contexto, numa família de judeus, para anunciar a salvação, anunciar a libertação do seu povo dos seus pecados. Assim, meus irmãos, nós terminamos esse que é o 12º dia, e ainda peregrinando pelas Escrituras, ainda andando, caminhando a passos tranquilos para chegarmos até o ápice de toda essa história, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos de caminhar pela Tua Palavra, relembrando as histórias e aprendendo um pouco mais com cada uma delas. Vendo, Senhor, que através da Tua misericórdia e graça, o Senhor preservou um povo para que esse povo fosse o alicerce, fossem os ascendentes daquele que nasceria para salvar esse povo, para salvar o seu povo dos seus pecados. Abençoe
o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, suprindo em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.